Cabe-me conduzir os trabalhos desta segunda sessão da manhã. Quero começar por agradecer a gentileza do convite da organização deste Congresso Internacional Coimbra Cidade Aberta, dedicado a celebrar os 950 anos do tempo de Dom Sernando, a gentileza do convite para moderar os trabalhos de hoje e por felicitar a organização do Congresso, a reitoria, na pessoa da Sra. Vice-Reitora, doutora Clara Almeida Santos, todas as pessoas que integram a comissão organizadora, pela oportunidade e a riqueza do programa que têm proporcionado à cidade. Compete-me apresentar as duas intervenientes nesta sessão, minhas queridas colegas e amigas que por si próprias dispensariam apresentações, especialmente em Coimbra, mas falo-ei com todo o gosto. A professora doutora Maria Helena da Cruz Coelho é professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra desde 1991, decana da nossa secção e julgo do nosso departamento também, presidente há mais de 10 anos da Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais, dirigiu muitos anos o Instituto de Paleografia e Diplomática, é diretora da Revista Portuguesa de História, é membro de algumas associações internacionais relevantes, de que destaca a Commission Internationale de Diplomatique e a International Commission for the History of Representative and Parliament Institutions. É uma distinta académica de número da Academia Portuguesa da História, académica correspondente da Academia das Ciências de Lisboa, e a sua dinâmica está bem patente numa vastíssima atividade científica que se traduziu na participação em mais de 400 reuniões científicas em Portugal e no estrangeiro, em mais de 300 de publicações entre livros, capítulos de livros, artigos, prefácios, entradas em dicionários, etc., meia centena de orientações de teses, quase 200 participações em júris de graus académicos e viu, portanto, justamente o seu mérito ser reconhecido publicamente diversas vezes, através da atribuição de prémios, como o Prémio Ciência da Fundação Carl Augusto Gulbenkian, em 1990, 7 prémios da Academia Portuguesa da História, a Medalha de Mérito Grau Ouro da Câmara Municipal de Aroca, em 1992, e a condecoração de Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique, por Sua Excelência o Sr. Presidente da República, em 2011. Tem-se dedicado a diversas temáticas do período medieval, como é bem sabido de todos, da história política à religiosa, passando pela história institucional, económico-social, pela biografia, pelos estudos sobre o mundo rural, sobre o poder local. Merece naturalmente um destaque especial na sua obra e julgo que no seu coração também, a sua dissertação de doutoramento, subordinada ao tema O Baixo Mondego nos finais da Idade Média, Estudos de História Rural, publicada em 2 volumes pela Imprensa Nacional Casa da Moeda em 1989 e orientada pelo saudoso professor António Henrique de Oliveira Marques. Esta região do Baixo Mondego, aliás, continuou a ser alvo das suas atenções, tendo dedicado diversos estudos a Montemoro Velho, à cidade de Coimbra e ao seu duque, naturalmente, o Infante Dom Pedro. Recordo os campos e agentes do Baixo Mondego em tempos medievais, de 1992, Coimbra em tempos medievais, séculos XIV e XV, de 2003, Coimbra medieval, uma cidade em maturação, de 2003, e no outro registro, Coimbra trecentista, a cidade e o Estado, em 1992, a propósito do Farol de Coimbra de 1179, no Arquivo Coimbrão, em 1979, o Infante Dom Pedro, Duque de Coimbra, publicação no número 69 da nossa revista Biblos, da Faculdade de Letras, entre vários outros exemplos que o tempo não me permite citar. É, portanto, com toda a naturalidade que a senhora professora doutora Maria Helena da Cruz Coelho se interessa também pela figura de Dom Sernando, organizando e participando em eventos como este, celebrar 950 anos do tempo de Dom Sernando, onde organiza e profere também conferências sobre a vida e a ação de Dom Sernando, ou as comemorações dos 900 anos de Coimbra, 1111-2011, o primeiro encontro do claustro da Sé Velha de Coimbra, da cultura moçárabe, realizado em 2008, nos alvores da história de Coimbra, Dom Sernando e a Sé Velha, uma conferência proferida no ciclo Sé Velha Culto e Cultura, em 2003, ou ainda os fundamentos do domínio de Coimbra, o governo de Dom Sernando, um trabalho apresentado em 2007 no âmbito de um ciclo de conferências sobre a Coimbra medieval promovido pela nossa Câmara.
O interesse da Dona Maria Helena por Dom Fernando também se tem traduzido em publicações relevantes, como, por exemplo, Nos Alvores da História de Coimbra, Dom Segisnando e a Sé-Velha, Redes Segisnandinas, publicado em 2004 na revista Rua Larga, a revista da Reitoria da Universidade de Coimbra, e em diversos outros textos, trabalhos e intervenções públicas. Portanto, temos aqui simultaneamente organização e intervenção científica e, naturalmente, estamos perante uma comunicação que ouviremos com toda a expectativa, sabendo à partida da qualidade que ela vai ter e da forma como enriquecerá este painel. A professora doutora Leontina Ventura é professora associada da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, membro da Academia Portuguesa da História, é a carinhosa e dedicada diretora do nosso terceiro ciclo em História, doutorou-se em História da Idade Média em 1993 com uma dissertação intitulada A Nobreza de Corte de Afonso III, premiada pela Confédération Internationale de Généalogie et d'Héraldique Scientifique, orientada pelo nosso querido mestre comum, professor José Matoso. É também autora daquele que eu considero um dos melhores volumes da coleção Reis de Portugal, editada pelo Círculo de Leitores e posteriormente pelo Temas e Debates, designadamente o volume 5 sobre Dom Afonso III. A sua investigação tem incidido sobre temas ligados à nobreza e à aristocracia locais, estudando famílias como os Abuim Portel, os Briteiros, os Porto-Carreiros e os Rabaldes. Mas a história da cidade de Coimbra durante o período medieval também tem merecido a sua atenção, quer em publicações como Coimbra Medieval, uma cidade em formação, de 2004, Coimbra Medieval, a gramática do território, nos estudos de homenagem ao professor Salvador Dias Arnaud, em 2002, o elemento franco na Coimbra do século XII, a família dos Rabaldes, volume de homenagem aos professores Ferran de Almeida e António de Oliveira, os Seguins, uma família de francos na Coimbra do século XII, publicação em 2001, numa obra espanhola de homenagem ao professor José Ángel García de Cortázar e Ruiz de Aguirre, a muralha coimbrã na documentação medieval, um trabalho de 1980, quer também em conferências, de que destacarei apenas Coimbra nos séculos XI a XIII, pelas ruas de Coimbra medieval, a interpenetração do público e do privado e Notáveis de Coimbra, séculos XII a XIV, residências, poderes e práticas sociais, ambas realizadas em 2007 e organizadas pelo Núcleo da Cidade Muralhada da Câmara Municipal de Coimbra. Destacaria também o seu trabalho sobre Coimbra e o seu espaço, terra de moçárabes, séculos 8 a 12, apresentado em 2012 no terceiro Colóquio Internacional sobre os moçárabes na Universidade Nova de Lisboa. E diria ainda que entre as personagens ligadas à cidade de Coimbra que tem estudado, merecem destaque o cavaleiro João Gondesentes, a que dedicou o trabalho sobre a sua trajetória político-social e económica entre 1083 e 1116, publicado na Revista de História Económica e Social, e também sobre outras duas personagens que partilham a circunstância de se encontrarem sepultadas na Catedral de Santa Maria, hoje conhecida por Sé-Velha. Uma, Dona Vatassa, a quem dedicou em 1987 dois estudos em coautoria com a professora Maria Helena da Cruz Coelho, e Dom Segisnando, a outra. Citarei o seu trabalho As Cortes ou a Instalação em Coimbra dos Fideles, de Dom Segisnando, publicado no volume de estudos em homenagem do professor José Marques, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em 2006. Não quero terminar sem salientar também, porque acho que é obrigatório, imprescindível, o esforço e o valioso contributo que a professora Leontina Ventura tem dado na publicação de fontes. Destaco o livro preto da sede de Coimbra, em coautoria, 1978-1980, o livro Santo de Santa Cruz, 1990, a Chancelaria de Dom Afonso III, uma publicação da imprensa da Universidade de Coimbra em colaboração com o professor António Rezende de Oliveira e, por fim, Diplomatário da Sé de Viseu, 1078-1278, em coautoria com João da Cunha Matos, trabalho que mereceu uma menção honrosa no Prémio Almeida Fernandes de 2009. E, portanto, não poderia haver para a intervenção da doutora Maria Helena Coelho melhor complemento do que a intervenção da professora Leontina Ventura.
E de imediato, apresentadas as nossas convidadas, passo a palavra para fazer então uma intervenção conjunta. Obrigado. Saúde e agradeço ao Sr. Reitor da Universidade de Coimbra, na pessoa da doutora Clara Almeida Santos. Saúde especialmente a doutora Clara Almeida Santos, alma deste congresso, e agradeço muito ter-me convidado para participar na comissão científica da mesma. Saúdo a minha colega e amiga doutora Maria Helena da Cruz Coelho, no fundo, também no aspecto científico, uma alma deste congresso, porquanto coordenadora quer da comissão do congresso, quer deste colóquio. Saúdo e agradeço muito as exageradas palavras do meu colega e amigo João Gouveia Monteiro, que se conseguiu recordar de muitas coisas que eu não imaginava, para além de uma outra imprecisão, mas não vale a pena neste momento. E saúdo a todos, professores, colegas, alunos, e passarei a esta comunicação esperando que consiga manter o tempo que que nos é exigido. Há precisamente um ano, 23 e 24 de outubro de 2013, celebraram-se em Leão os 950 anos da translácio do corpo de Santo Isidoro de Sevilha para Leão. 1063, ano mirabilis para o rei Dom Fernando e para a cidade de Leão, assim o designou Peter Linian. O achado das relíquias de Santo Isidoro de Sevilha, testemunho supremo da época religiosa e política hispano-gótica que se queria restaurar, era por demais oportuno para valorar o santo como protetor e mediador celestial do poder, superável apenas pelo apóstolo Santiago. E que melhor augúrio para a conquista de Coimbra. Efetivamente, sexta-feira, dia 9 de julho de 1064, véspera da festa de São Cristóvão, Coimbra era resgatada definitivamente das tribos ismaelitas para a cristandade, justamente com a intercessão do apóstolo Santiago, como que pronunciando a conquista de Coimbra, Fernando Magno preparara-se para ela, deslocando-se em março de 1063 em peregrinação a Compostela. Ali permanecera 3 dias em orações, pedindo a ajuda do apóstolo. Um largo ano depois, conquistava Coimbra e 6 meses mais tarde voltaria a Santiago, acompanhado de Segisnando, governador da cidade, para agradecer a vitória e a consecução da conquista. A história Legionenses relata pela primeira vez a lenda do peregrino grego vindo de Jerusalém, que anuncia o dia e a hora da tomada da cidade de Coimbra, inserindo assim a intervenção providencial do apóstolo, santo dos peregrinos e santo cavaleiro, da libertação da cidade mais importante da região de Portugal, cujo rio Mondego a separava da terra dos pagãos e a cuja conquista consagra um espaço muito importante. Correlativamente, ao dedicar-se ao devir político-administrativo da Coimbra, agora cristã, grava pela primeira vez na historiografia cristã, com algum pormenor e elogio, a imagem de Segisnando, aquele a quem Fernando Magno entrega o governo da cidade e da região. Fosse quem fosse o autor desta crónica, conheceria as histórias propaladas na cidade de Coimbra, nomeadamente na sua sé, e que terão também levado à introdução de preâmbulos históricos pouco usuais em documentos do Fundo Arquivístico da Canónica, legitimadores da origem e natureza do poder de Segisnando e considerados por isso falsos. Conjugando estas informações com as que acrescenta a Crónica Legionenses, o Codex Calistinos e segundo a Crónica de Espanha, o que escreve Lucas de Tui no Chronicon Mundi, eis a imagem que a historiografia cristã nos oferece de Segisnando. Cavaleiro nobre moçárabe, Segisnando Davides, filho dos judeus, a ajuizar pelos nomes de seus pais, David e Susana, rico proprietário, natural da região de Monte Moro Velho ou de Coimbra, seria ainda jovem quando foi feito prisioneiro por Ibn Abad, o que a Crónica Legionense, latinizando, refere como Ben Abed. Trate-se este de Abu al-Qasim Muhammad ibn Abad, rei da Taifa de Sevilha entre 1027 e 1042, ou de seu sucessor, Abad II Mutalmide, rei da mesma entre 1042 e 1069, a afirmação do rapto não faz muito sentido num tempo em que os muçulmanos dominavam o ocidente peninsular a sul do Douro.
Talvez Sesnando, como muitos outros, fascinado pela cultura e modo de vida islâmicos, tivesse demandado o reino de Sevilha, importante centro de cultura, cujo rei se rodeava de refinados literatos e de poetas que lhe serviam de ministros e secretários. Seja como for, serviu a Al-Mutadid como bom guerreiro e bom conselheiro, como administrador e embaixador, revelando grande capacidade e aptidões para a política. Ali adquiriu Sesnando um profundo conhecimento do mundo muçulmano, ali se distinguiu pelos talentos e notáveis serviços prestados ao príncipe, por quem foi reconhecido e estimado, considerado o seu principal valido e feito seu vizir. Ali, no verão de 1103, a quando da sua última correria contra o rei Sevilha, sobretudo no contexto do acordo de submissão em vassalagem com ele estabeleceu, terá Fernando Magno conhecido Sesnando, o diplomata habilíssimo e destacado político que se tornaria, nos últimos anos do seu reinado e em boa parte do de seu filho Afonso VI, o mais valioso dos seus colaboradores. Por desejo próprio ou por apelo do monarca, passou-se para o lado cristão e tornou-se, segundo o crónico da história legionenses, insigne para os cristãos e terror máximo para os muçulmanos até ao seu último dia. Nas mesmas ideias insistem as fontes muçulmanas. O poeta Ibn Amar, vizir do governador de Silves, filho justamente de Al-Mutamid, rei da taifa de Sevilha, e que por isso conheceu bem Sesnando, para além de o identificar como moçárabe de Ibn Abad, seu embaixador junto ao rei cristão, ajustando e rompendo pactos, realçava a sua inteligência e ousadia, a sua experiência e vasto conhecimento, e não menos a sua baixeza de alma, por se ter passado para os cristãos e ter como desígnio acabar com os reis das taifas. O conselho e auxílio prestados por Fernando Magno na conquista de Coimbra seriam de imediato recompensados. Encomendou-lhe o monarca não apenas o governo da cidade, mas a reorganização administrativa do vastíssimo território que se estendia do Douro até à fronteira e que ia de Lamego até ao mar. Era, no fundo, o antigo condado de Coimbra restaurado, que incluía agora a terra de Santa Maria, antes pertencente ao condado portucalense e que estaria, talvez, sob o poder de Paio Gonçalves, que se tornou, por isso, inimigo de Sesnando. Governou, e bem, este vasto território, desde 1064 até ao fim dos seus dias, 25 de agosto de 1091, como um dos homens mais poderosos do reino de Fernando Magno e de Afonso VI. Não sem frequentes ausências, que a longos espaços lhe exigiriam os deveres da vassalidade para com o seu senhor. Vimos já que, após a conquista de Coimbra, em finais de 1064 ou inícios de 1065, rumou com Dom Fernando em peregrinação a Santiago de Compostela a agradecer a vitória alcançada. Entre 1073 e 1088, como excelente guerreiro e governante, exímio diplomata, bom conhecedor do direito civil e canónico ou simples conselheiro e colaborador, nunca regateou qualquer convocatória de Afonso VI e aceitou mesmo o governo de Toledo que este, em 1085, lhe requereu. Mas afastados alguns meses ou anos de Coimbra, capital do seu território, a sua moia confunde-se com a deste território. Fixemo-nos nela e tentemos perscrutar melhor este homem e político no que seguirá a doutora Maria Helena. Conhecemos já a sua filiação e provável naturalidade. As circunstâncias que levaram ao seu casamento entre 1065 e 1074 com Louba Nunes, filha de Nuno Mendes, último conde portucalense, não nos são reveladas nem as intuímos com clareza, apesar de José Matoso alegar uma estratégia de aliança com a antiga nobreza de Entre Douro e Minho. Porquê? Com uma nobreza em agonia e não com a emergente e já reconhecida nobreza infancional. Não aparece com sua mulher senão uma vez a doar bens do património dela perto de Braga. Louba Nunes morreu de certo antes de Sesnando, pois não é referida no seu testamento. Queremos que é filha dela, a Elvira Sesnandes, que aí no testamento é a principal contemplada. Esta casará com Martim Muniz, um infanção da zona da Aroca, o que na ótica de José Matoso completaria a dúplice estratégia de alianças matrimoniais por parte de Sesnando. Teve ainda Pedro, filho de Maria, uma sua concubina, de quem nada sabemos.
Já em outro trabalho sobre Sesnando, arriscámos a hipótese de poder ter tido um harém, uma vez que no testamento, identificadas 3 mulheres a quem lega bens, Maria, Justa e Urraca, contempla ainda outras mulheres que estão na minha corte e me servem. Hipótese arrojada por ora. Estes dados foram colhidos no seu testamento de 15 de março de 1087. Porque o dia da morte é incerto, sobretudo para quem, como Sesnando, estava destinado a lutar contra agentes pagãs ao lado do seu rei imperador, registra as obrigações com descendentes e servidores e assegura o seu destino no além. Os principais contemplados são, como já disse, a sua filha Elvira Sesnandes e também a Igreja Nova de Invocação de São Miguel, que edificou em Coimbra no lugar dos 1000 réus. São divididas a meias os bens imóveis e, como vantagem para a Igreja, os móveis. 2/3 dos vasos de prata serão para se fazer um frontal, cruzes e cálices para o culto. Com os vasos de ouro deverá confeccionar-se uma cruz relicário para guardar a preciosa relíquia do lenho do Senhor que se encontrava na catedral à custódia do prior Martinho. Dá-lhe também as suas vacas e cavalos e tudo o que tivesse em casa. Os imóveis divididos são ao meio, e esses imóveis são uma azenha em Coimbra, com seus moinhos, a Almoinha, que foi de Dom Paterno com as suas vinhas, as vilas de Tentugal, Cantanhede, Arazeda, Lamasma, as covas de Ceia, São Lourenço do Bairro e Sangalhos, e os castelos de Aroce e Penela. Como um verdadeiro príncipe autónomo de um território governado a partir de Coimbra, tornada cidade de fronteira, cuja estrutura urbana fundamental consolidou e reforçou, residiu Sesnando com a sua corte na Alcáçova. Esqueci-me de Toledo e de Afonso VI, não há problema. Agora, o testamento... Como um verdadeiro príncipe autónomo de um território governado a partir de Coimbra, tornada cidade de fronteira, cuja estrutura urbana consolidou e reforçou, residiu Sesnando com a sua corte na Alcáçova. O título de conde, que a historiografia contemporânea lhe atribui, não tem profundamento senão o casamento com Loba Nunes, com a Condessa Loba. O título de conde que a sua historiografia contemporânea lhe atribui não tem profundamento senão o seu casamento com a Condessa Loba Nunes, filha do último conde portucalense Nuno Mendes. A documentação coeva assim o identifica. 17 dos documentos reunidos designam-no alvazil, 15 cônsul, 3 dux alvazil, 1 magnus dux et cônsul, 1 princeps, 1 praeses civitatis e 1 procônsul. Sobrepõe-se a terminologia de origem moçárabe, a do cargo que exerceu em Sevilha, que a traduz mais à assimilação cultural, sua marca identitária, do que o conteúdo funcional do seu cargo. Qual título torna presente a memória do seu passado sevilhano, de conselheiro, braço direito do emir, transmutada agora em governador de uma cidade com obrigações militares. Mais invulgar na altura seria o termo cônsul, empregado quase tantas vezes como alvazil. Sesnando, ou os compuseram a sua memória, quiseram rever-se no Supremo Magistrado da República Romana, que chefiava o exército, superintendia jurisdicionalmente e liderava o Senado. Residual é o emprego de príncipes, de duques, de préses, enfim. Os termos alvazil e cônsul, um de origem árabe, outro de origem latina, acompanham o seu nome pelo menos a partir de maio de 1070. Significam o magistrado supremo, o governador da cidade e seu território, o comandante da milícia, regedor da justiça, que representa e protege os interesses económicos, administrativos ou legais dos cidadãos. O primeiro, com conteúdo funcional preciso, é também utilizado por funcionários seus. Sob a forma de procônsul, se sublinha a subalternidade do seu lugar-tenente. Dos oficiais de Sesnando, seus auxiliares na governação, tratará de seguida a doutora Maria Helena da Cruz Coelho.
Mas a corte de Seznando incluía muitos outros fiéis vassalos, com os quais substituiu os anteriores proprietários muçulmanos. Tratava-se maioritariamente de moçárabes, a ajuizar pela ressonância dos seus nomes, uns naturais de Coimbra, Montemor e de zonas circundantes, outros vindos com ele do mundo muçulmano. Sobrepõem-se os fideles maiores Dom Mendo Valdemires Alvazil, ou procônsul, Dom Belides Justes e Cide Fredares, o Alvazil Dom Martim Muniz, seu genro, João Domingues, Soleima Aflá, Paio Ibn Alaf, Martinho Ibn Atomate, Mauran Mendes, Lopo, irmão do bispo Dom Paterno, Daniel Rodrigues, Trotesindo Abgomares, Soleima Godins, Gonçalo Viegas, João Gondzentes, Odório Teles, Álvaro Teles, Gonçalo Cides, Piniolo Garcia, Belides Justes e João Justes. Confirmam ou testemunham os documentos seznandinos, interligam-se por estratégias matrimoniais, fazem transações imobiliárias entre si e fazem testamentos à sé, junto da qual gravitam e cujo bispo paterno e prior Martinho Simões são moçárabes também. Estabeleceram os Seznando pelos anos 70 e 80 em cortes, abaixo da Alcáçova, à volta do Templo da Sé, entre esta e as muralhas da cidade, assim informando socialmente o correspondente patamar. Outros as possuíam junto às igrejas de São João e São Salvador. Tratava-se de complexos habitacionais pertencentes ao realengo, recebidos pelo rei Dom Fernando por direito sedimentado no próprio momento da reconquista da cidade em 1064 e adquiridas em nome do rei pelo próprio Seznando. Casas de ricos e poderosos que aglomeravam um conjunto de edifícios e, em regra, com pátio interior, compostas por várias peças, sala e quartos, um jardim, um poço e uma cavalariça, um mínimo de equipamento sanitário, latrinas, não se evidenciavam pelo opulento ou numeroso mobiliário, mas antes pelas numerosas e confortáveis peças têxteis constitutivas do leito, as peças de vestuário e calçado, os serviços de mesa e a baixela, nomeadamente vasos de prata, mas também de ouro, acessíveis tão só a pessoas de alguma forma ligadas ao poder. Assim se materializava um primeiro estádio de sedentarização urbana dos senhores rurais, na expressão de Walter Rosa. Não para Seznando. Mas a marca de Seznando não ficou apenas na Acrópole e na organização do estabelecimento dos seus fideles na Medina, estendeu-se também ao arrabalde. Se não são construção sua, a manutenção dos banhos régios ou banhos da cidade contou sem dúvida com a sua intervenção. Se no demais esse arrabalde se manteve predominantemente rural, não deixamos de encontrar muitas referências a casas nesse subúrbio, na mão de poderosos moçárabes. Um incipiente processo de urbanização que se terá desenvolvido ao tempo de Dom Henrique e dos bispos Dom Maurício, já com a colaboração de francos, muitos com estreitas relações de parentesco por via de alianças matrimoniais com os moçárabes estabelecidos. Concordamos de todo com Jorge Alarcão, que na sua mais recente obra sobre Coimbra considera Seznando o autor de um plano urbanístico do arrabal de Coimbra, nomeadamente na área de Santa Cruz. Tendo em conta estas estruturas não apenas os chamados banhos régios, mas também os banhos do Arnado, bem como as almoinhas, nomeadamente a almoinha do rei, assim designada antes de Afonso Henriques, as referências à área do Alvazil, à via a Darvis e à porta mourisca, presumimos que, se não foi ali a moraria, terá sido um importante arrabal muçulmano que, abandonado por estes a quando da conquista de 1064, foi repovoado, talvez por via de algum repartimento oficial pela sede de Coimbra e pela população moçárabe colaboradora na reconquista. Em suma, Coimbra tinha, pelo menos desde 1077 ou 1078, como representantes dos poderes máximos no civil e no eclesiástico, dois moçárabes, Seznando e Paterno, e um nutrido conjunto de moçárabes, bem consciente da sua identidade, vivia e afirmava-se na entourage de um e de outro.
Morto o bispo paterno, Sesnando recusou-se a aceitar em Coimbra um outro bispo nomeado pelo Papa. De formação ou origem francesa, Crescónio só conseguirá ser sagrado e reconhecido pela Santa Sé após a morte de Sesnando, que entretanto havia nomeado como sucessor de paterno Martinho Simões, membro do cabide da catedral, um corifeu dos moçárabes. Porém, a situação muda com a morte de Sesnando em 1091, apesar de a sucessão em seu genro Martim Muniz parecer apontar para uma situação de hereditariedade. Ao ocupar Lisboa, Santarém e Sintra, cedidas pelo taifa de Badajoz, Afonso VI colocou aí como seu tenente Soeiro Mendes da Maia, o que prova com certeza a continuação do apoio prestado pela nobreza do Entre-Douro e Minho na conquista do Sul, muito embora não possamos também esquecer que muitos deles tinham estado com Sesnando a prestar auxílio na conquista de Toledo. Mas a consciência da identidade das duas regiões ainda está bem presente em documentos de Dom Raimundo e Dom Henrique e Dona Teresa, quer quando se registra a titulatura dos condes, quer quando se distinguem as aristocracias presentes nos documentos. Por várias vezes Dom Raimundo é referido como dominante em Portugal, e em Galiza e em Coimbra. Também Dom Henrique se designa dominante em Coimbra e em Portugal, e também em outros documentos os nobres aparecem distinguidos como os que são de Portugal e outros que são de Coimbra. E o facto é que a reunião sob o mesmo senhorio de Coimbra e Portugal não se fez sem sobressaltos, já que Coimbra fora durante muitos anos sede de governo e, diferentemente de Portugal, tinha uma população moçárabe. Por isso mesmo, ao contrário da aceitação pacífica de que Dom Henrique foi alvo por parte da aristocracia de Entre-Douro e Minho, o mesmo não sucedeu com a oligarquia urbana de Coimbra. Esta continuava a rever-se no governo pacífico, conciliador e quase soberano de Dom Sesnando, que a doutora Maria Helena da Cruz Coelho, com quem fiz esta comunicação, vai agora pormenorizar. Em Coimbra, cidade e região, dado... Em Coimbra, o segundo andamento. É o segundo andamento, exatamente. Exatamente, por isso não faço paragem. Em Coimbra, cidade e região, dado que Sesnando dominava um espaço balizado a norte pelo Douro, a ocidente pelo mar e a oriente pelos territórios de Viseu e Lamego, a estratégia política sesnandina centrou-se em defender, povoar e judicar, como gostaria de dizer, não existe em português, judiciar. O objetivo primeiro do cônsul Dom Sesnando teria sido de assegurar os postos de defesa do amplo território que governava. Na sede do seu domínio, na Coimbra bem fortificada, como nos falam as fontes árabes, uma Coimbra muçulmana com a Medina e com arrabaldes fortificados, Sesnando, como já foi dito, ter-se preocupado com a consolidação e reforço fundamental da estrutura urbana da cidadela e da muralha envolvente. Bem mais a norte, na linha do Douro, terá mantido como baluarte defensivo o castelo de São Martinho de Mouros, que lhe fora confiado por Dom Fernando e Afonso VI, como nos diz expressamente um documento de Dona Teresa. Declara expressamente no seu testamento de 15 de março de 1087 ter povoado 2 castelos, o de Aroce e de Penela, o que devia implicar a restauração do aparelho militar destes baluartes defensivos, adotando até, como já foi demonstrado por Mário Barroca, soluções arquitetónicas importadas do Sul. Na linha avançada em direção ao mar, erguia-se o Castelo de Montemoro Velho. Um diploma de 1095, narrando que depois da fortaleza haver sido tomada pelos sarracenos se tornara Cubiliferarum et Silva Ingens, expressão enfática, já o sabemos, que mais valoriza a ação de Dom Sesnando, alude à recuperação das estruturas militares e à dinamização do povoamento laico e eclesiástico do seu perímetro, Também o castelo de Soure terá sido reedificado graças à sua intervenção, como nos conta a vinda de São Martinho de Moro. Outros postos defensivos se teriam espalhado pelo território até pela ação dos repovoadores,
sabendo-se mais concretamente que o abade Pedro mandou erguer uma torre em São Martinho do Bispo e em São Julião da Foz do Mondego. Do mesmo modo que Dom Segisnando poderá ter atuado nos baluartes já existentes antes na região e de que já muitos falaram antes de nós, ainda que não nos tenham ficado testemunhos dessa ação. Segisnando, com o poder de, e cito um documento, dar e conceder, julgar e tudo ordenar segundo a sua vontade, poder que recebera de Fernando Magno, agindo, como já disse a minha colega e reitero, como um verdadeiro príncipe autónomo, preocupou-se em consentâneo com a colonização do território e o enquadramento religioso dos cristãos. A Coimbra garantiu-lhe bons foros e costumes, concedendo a plena posse de terras, vinhas, casas e vilas aos seus moradores, que as podiam transmitir hereditariamente aos sucessores, ou mesmo alienar, costumes que Afonso VI confirmou em 1085 na cidade de Toledo aos maiores nat Colimbrie que lhe requereram. Mas nesta questão da valorização do território, haverá que matizar a imagem colhida das fontes. Muitas das terras doadas pelo cônsul a leigos ou religiosos dizem sermas, cobertas de silvas e covis de feras, o que deve ser ponderado. Tais expressões destinavam-se essencialmente a realçar a valorização dos prédios pelos recebedores e a justificar a sua plena posse e não corresponderiam a uma realidade. E não será demais relembrar que a presença dos mosteiros da Vacariça e de Lourbão, mantidos como centros religiosos mesmo durante os períodos do domínio muçulmano, garantiram a devoção religiosa dos moçárabes que permaneceram na região e, justamente, por estes, tais instituições foram mesmo suportadas temporalmente. Assim, as doações que Dom Fernando concretizou, agraciando vassalos e eclesiásticos, moçárabes da região ou a ela afluindo, vindo de terras muçulmanas, teriam essencialmente o objetivo de intensificar o povoamento rarefeito ou escasso de certas localidades e de estabelecer novos quadros enquadradores dos homens e uma reorganização socio-religiosa do espaço. Percebe-se também que a posse de Coimbra por Fernando Magno incentivou um movimento de presúria, de ocupação e posse de terras em todo o vasto território encabeçado pela cidade. Muitos desses colonizadores requeriam posteriormente cartas de Dom Segisnando que lhes garantisse a plena propriedade dos prédios, como fizeram os possidentes de imóveis em Cozelhas, em Jogueira ou em Molelos, no concelho de Tondela, e lembremos que o abade Pedro dotou a sua igreja de São Martinho do Bispo justamente com o campo de Apresúria. E estas referências de posse mais livre, estas referências de posse mais livre ou consentida da ocupação do espaço comprovam-nos a política de valorização da terra e de reorganização religiosa dos espaços, desde a fachada litorânea balizada pela foz do Voga e do Mondego até às terras interiores da Beira. Na verdade, os documentos fazem-nos perceber que Dom Segisnando se empenhou na revivificação da rede paroquial do amplo território da Diocese de Coimbra. Concedeu várias igrejas a eclesiásticos, alguns vindos de áreas do domínio muçulmano, como o abade Pedro, e terá deixado a marca da sua intervenção em igrejas ou ermidas na orla marítima, como as de Jogueira, de São Cristóvão de Ribas Altas, no concelho de Ilhavo, de São Julião, na Foz do Mondego. No entorno de Montemor o Velho e Coimbra, ficou a sua memória associada à igreja de Santa Maria em Montemor, à de Cantanhede e à de São Martinho do Bispo. Já em terras da Beira,
apoiou a revivificação da Igreja de São Martinho de Viseu e a de São Miguel de Molelos. Por sua vez, na cidade de Coimbra, fundou a Igreja de Milreus, da Invocação de São Miguel, que já não discuto mais onde é que se situa, porque já foi aqui muito discutido, e dotou-a amplamente com alfaias litúrgicas e bens móveis e imóveis, de tal grandeza que leva o Dr. Alarcão a pensar que não pode ser alguma coisa pequena, para que pudesse servir religiosa e ritualmente a comunidade dos crentes. Mas a sua preocupação maior incidiu sobre a restauração da diocese. É bem conhecido, e os preâmbulos de vários documentos o confirmam, que Fernando Magno e Segisnando terão convidado o bispo da diocese moçárabe de Tortosa para vir até Coimbra. Na verdade, ainda que na Igreja Peninsular se sentisse já a influência coloniacense e romana desde o Concílio de Burgos de 1080, Segisnando quis manter a tradição do rito e da liturgia hispânicos nesta diocese de fiéis moçárabes, não cedendo mesmo a tentativas da Santa Sé para impor a reforma. O convite teria sido dirigido após a conquista de Coimbra, quando Fernando, acompanhado de Segisnando, foi a Santiago Compostela agradecer a vitória, e até ele chegou em missão diplomática enviado pelo rei de Saragoça, o bispo moçárabe Dom Paterno. Tal convite, ainda que aceite, não teve efeito imediato. Mas Paterno terá ido de novo ao serviço do rei de Saragoça até Afonso VI e Segisnando, que uma vez mais solicitaram a sua presença, concretizando-se então a vinda para Coimbra, cidade que acolherá também, como já foi dito, um seu irmão de nome Lobo. É habitualmente aceite que a restauração da diocese de Coimbra ocorreu em 1080, mas na realidade encontramos uma referência à Sé Episcopal de Coimbra em dezembro de 1077 e ao Bispo Paterno a 20 de outubro de 1078, o que faz retroceder aquela datação. Certo é que Segisnando e Afonso VI, que ainda há pouco se disse, estiveram juntos em Saragoça em 1076. Acresce que, como se sabe e se tem falado, dada a vacância da catedral, Dom Segisnando terá atraído a Coimbra bispos moçárabes da Andaluzia para colmatar essa carência, reportando-se cronologicamente um testamento ao Mosteiro de Pedroso de 13 de fevereiro de 1078 à sua redação in temporibus rex ad Fonsus Ferdinandici et de Episcopis Spaniensis. Ora, conjugando todos estes dados, poderemos então admitir que Paterno terá ficado à frente dos destinos da sede de Coimbra entre finais de fevereiro e meados de outubro de 1078. Paterno, prelado defensor dos ritos litúrgicos e da cultura moçárabe, vai estar à frente da diocese até à sua morte em 1087 ou 1088, tendo sido muito íntima a relação entre o cônsul e o prelado, a quem Segisnando consultaria sempre em matérias religiosas e a quem beneficiou com bens urbanos e rústicos. Discute-se também a instituição por este prelado do cabido em 1086 e a criação de uma escola catedralícia. Se o diploma é falso, como já foi amplamente debatido entre os especialistas, tendo em vista defender a criação do cabido em tempos do rito moçárabe, Pierre David aceita que a existência de uma vida comunitária de cônegos poderia ter sido uma medida tomada por Paterno e estaria em perfeita consonância com o espírito da reforma interna da cleresia hispânica, debatida e aprovada no Concílio de Coiança de 1055, bem como o fomento do estudo se adequava à superior ilustração do referido prelado, que legou mesmo valiosos códices à Sé. Sabemos que no seu testamento de 1087 deixou à catedral o De Civitate Dei de Santo Agostinho, um livro de crónicas, as etimologias de Santo Isidoro
e outros livros ditos sepalenses, além do Liber Canónicos escrito em árabe, livros que especialistas aqui presentes até atribuem já à mão de moçárabes, marca da sua cultura moçárabe em que dominaria o latim, o berber e o árabe, e do-lhe ainda 2 astrolábios que igualmente nos demonstram o seu conhecimento da ciência árabe. Após a sua morte, foi eleito bispo de Coimbra no concílio dos Cílios, Martinho Simões, o culto-chefe da comunidade dos cônegos, escriba do Scriptorium Catedralício e grande defensor do rito moçárabe. A sua eleição não resistiu, porém, às pressões externas dos defensores do rito romano e acabou por ser escolhido para prelado da diocese em 1092 o bispo reformista Dom Crescónio, ainda que Martinho Simões se mantivesse à frente do cabido, liderando a oposição moçárabe dos cônegos até à sua morte em 1126 ou 1127. Segisnando apoiou-se assim em diversas instituições e eclesiásticos para dar sustentabilidade ao enquadramento religioso dos homens no seu domínio. Concomitantemente foi também com fiéis vassalos, servidores, oficiais e homens bons que logrou concretizar uma organização sociopolítica do vastíssimo espaço que governava. Não será de esquecer que Segisnando conhecia o completo aparelho administrativo que dimanava dos vizires das cidades muçulmanas da Andaluzia, e não desconheceria também que Coimbra, até à sua conquista por Almansor em finais do século X, tivera uma identidade própria de condado, tal como acontecera com Portugal. A plena percepção das realidades muçulmanas e moçárabes e da especificidade de Coimbra, assimiladas por aquele que retirara brasas da chispa da inteligência, como o caracteriza Abu Bakr, será o êxito da sua ponderada e descentralizada chefia. Tinha este governante uma corte de vassalos e de fideles maiores, como já ouvimos, neles delegando muito dos seus poderes. Dispunha desde logo de um substituto, o procônsul Bemendo Maldemires, e de alvazis próximos como Dom Martinho, certamente Martinho Muniz, genro de Segisnando e juiz de Montemoro Velho, e Paio Cartemir, juiz de Coimbra, da mesma forma que existiam oficiais executivos como meirinhos, vigários e saiões, completando um articulado e coeso aparelho judicial. Reprodutivamente, nas mais pequenas terras do seu domínio, que no seu domínio se englobavam, havia meirinhos mores e mandantes que, como seus delegados, mantinham o poder e asseguravam a justiça. Assim acontecia nas terras do Voga, em que eram mandantes de Dom Alvites e João Alvites, sendo juiz Atão; em Aroca, em que eram mandantes Egas Hermires, Odório Teles e Gavinho Forjás, sendo juiz Justo Domingues; em Alvarenga, em que era mandante Nuno Mendes, tendo como vigário Paio e Mogaime; e na terra de Montemoro Velho até à Foz do Voga, em que era Marinho Mor Gontonosi. 5 minutos, Dona Marilena. Acresce que na cidade de Coimbra assim será. Na cidade de Coimbra, como noutras localidades, Segisnando não deixava de ter em consideração o juízo e conselho dos homens bons reunidos em concílio. A documentação faz-nos, porém, perceber que todas as autoridades atuavam com conhecimento e concertação da vontade segisnandina. Do mesmo modo, se tornava manifesto que era ao seu superior juízo que se levavam os litígios de contendores de elevada categoria social. E Segisnando deliberou então na Catedral Conimbricense ou no Mosteiro Aroquense, numa assimilação do lugar da justiça à espacialidade do sagrado, depois de consultar códigos legislativos, de ver documentos, de ouvir testemunhos, de realizar inquéritos e de ouvir o parecer de religiosos e homens bons reunidos em concílio, apelando a um completo processo judicial e amplas audiências nas suas tomadas de decisões. O juiz arbitral Dom Segisnando foi requerido com insistência pelos mosteiros moçárabes da região, Lourvão e Vacariça, mas não deixou também de ser chamado a julgar contendas que envolviam o mosteiro de Aroca.
os conhecimentos jurídicos de Sesnando e o seu desempenho como superior juiz levaram mesmo o próprio Afonso VI a confiar-lhe o desembargo de questões melindrosas e a nomeá-lo seu juiz, como em 1075, na contenda entre o bispo de Oviedo e o conde Velovekis e seu irmão, ou em 1078, numa querela entre o bispo de Braga e o de Ourense. Por sua vez, o seu alto estatuto e poder justificam a sua presença na cúria de Afonso VI, ao lado dos mais altos próceres palatinos, entre eles Rui Dias Vivar, o Cid, e nos momentos mais solenes e simbólicos do seu governo, como no ato da abertura da Arca Santa da Sé de Oviedo em 1075, na sagração da Igreja de Santa Maria de Toledo, anterior mesquita, e sua entrega ao arcebispo Bernardo de Sédirac em 86, e na doação do mosteiro toledano São Servante à Santa Sé em 1088. Inegavelmente, Sesnando era tido como um político prestigiado, um superior juiz que conhecia a lei escrita, muito em particular o Liber Iudiciorum, em que se mesclavam os conhecimentos jurídicos eclesiásticos romanos e visigóticos, mas também as leis eclesiásticas decretadas nos concílios ecuménicos, como nos leva a crer uma referência ao Liber Canon, um diplomata que possuía larga experiência de contactos entre cristãos do norte, moçárabes e muçulmanos, dominando o latim, o berber e o árabe, a quem o próprio Afonso VI entregou o governo de cidades, mediações diplomáticas e o julgamento de litígios. A sagaz liderança, a política congregadora e o sábio arbítrio de Sesnando garantiram a Coimbra a sua consolidação como uma cidade de fronteira permeável, cabeça de um território fortemente moçarabizado, como uma cidade aberta à convivência de credos religiosos, como uma cidade acolhedora e integradora de gentes, culturas e civilizações. E este fundamento matricial sesnandino, ainda que sofrendo imposições de novos cânones e outros desenvolvimentos, veio a fazer dela a capital dos primeiros séculos do jovem reino de Portugal e já em 500 elevaram-na à primazia de cidade do estudo e do conhecimento. Muito obrigada. Bom, e agora que já conhecemos a sinfonia completa, eu penso que interpreto o sentimento de todos, espontaneamente traduzido, denunciado nas palmas que se ouviram, se agradecer muito reconhecidamente às professoras Maria Helena Coelho e Leontina Ventura o cuidado, direi até o carinho com que prepararam a sua intervenção conjunta, tão detalhada, tão informativa, tão ilustrada e, portanto, tão interpelante. Uma vez que há graves constrangimentos de hora, vou-vos dispensar de ouvirem os modestos comentários que um soldado raso, muito ignorante destas coisas, poderia aqui fingir acrescentar ao que se ouviu, e vou passar de imediato a palavra à plateia, onde estão pessoas especialistas que certamente terão uma ou outra questão para fazer, um ou outro comentário, que peço seja breve, para proporcionar ao conjunto do público. Façam favor de se inscrever. Sim, Ricardo, ali em cima. Muito bom dia. Eu queria perguntar à doutora Helena Coelho, à doutora Leontina, o seguinte. Ontem fiquei surpreendida e hoje foi as intervenções que fizeram corroboraram o que ontem o Sr. Alarcão referiu relativamente às origens, ao nascimento de Dom Sesnando e ao facto de ele se questionar se ele de facto foi raptado. Penso que, de uma maneira geral, possivelmente, muitas das pessoas
como eu, pensavam efetivamente que ele era natural de Tentugal e não haveria grandes dúvidas em relação a esse facto, e esse aprisionamento também seria uma realidade. Dado que se levantou a questão ontem e hoje corroborada pela apresentação que nos enriqueceu mais uma vez a imagem das demais que aqui tiveram lugar, eu gostava de saber, sob o ponto de vista didático, porque este congresso implica um conjunto de professores que aqui estão presentes e, efetivamente, transmissores do conhecimento, tal como os professores que estão aqui também a preferir as suas conferências. Eu pergunto, de facto, se é melhor, efetivamente, não dizer perentoriamente que, efetivamente, Dom Fernando é natural de Tentugal e que foi aprisionado, tendo, nesse sentido, estado em Sevilha. Outra questão que eu gostava de colocar é em relação... Queria que fosse breve para poderem... Sim. Era em relação às questões das intervenções nos castelos. Eu ontem ouvi aqui a intervenção do Dr. Almeida Fernandes relativamente a Penacova, que é um espaço que me suscita algum interesse em termos de conhecimento, e foi referido aqui, antes de Dom Fernando havia uma fortificação em Penacova. Eu pergunto se essa fortificação, eventualmente, seria pertinente integrar dentro da rede dos castelos e muralhas de Mondego o município de Penacova. Se faria sentido, porque efetivamente, apesar dos conhecimentos que eu não tenho da existência hoje de fortificação, se no passado, de facto, ela deve ter existido, porque os documentos assim o afirmam. Portanto, eram as questões que eu colocar. Muito obrigada pelas apresentações. Muito obrigado, doutora Maria do Rosário. Mais intervenções, por favor. Vamos ouvir mais 1 ou 2 comentários para depois passar a palavra aos intervenientes. Sr. Professor Jorge Alarcão, faz favor. Gostei muito, naturalmente, de ouvir as 2 comunicações, mas acho que há um problema ainda difícil de abordar, mas que deve ser abordado e que não ficou esclarecido, que é esta questão dos bispos nos períodos correspondentes à sede vacante dentro do âmbito do Dom Fernando. Os episcopos hispanienses não podem de maneira nenhuma ser bispos moçárabes, não faz sentido nenhum, e bispos moçárabes que terão vindo antes ou terão assegurado o governo da diocese antes do Dom Paterno. E por outro lado, enfim, foi a ideia do Dr. António de Vasconcelos, mas não tem sustentação possível, a meu ver. E depois nós temos aqueles outros bispos cujos nomes eu não recordo, acho que um é Juliano, outro Domingos e João. Nós temos que arranjar um lugar para eles, porque aí não há dúvida nenhuma que eles existiram. Muito obrigado, Sr. Professor. Mais intervenções? Aproveitar agora, depois teremos que encerrar. Não? Então passo a palavra aos intervenientes, pela ordem que... Desculpe, não vi. Mais aí acima? Sim. Mais para cima um bocadinho, Maria, por favor. Desculpa a pergunta de engenheiro. Um bocadinho mais alto. Desculpa a pergunta de engenheiro. Se o Dom Fernando era judeu, pais judeus, passa a vida a promover o cristianismo, há aqui qualquer coisa que não bate. Obrigado, Sr. Engenheiro. Bom, e agora então, doutora Leontina? Eu permito-me responder à doutora Maria do Rosário, que pergunta se perentoriamente podemos dizer que Dom Fernando é natural de Tentugal. Obviamente que não podemos, e é em história, como sabe tão bem como eu, não podemos fazer afirmações que não temos um fundamento seguro e absoluto neles. Reportarmos-nos a Tentugal tem a ver com o facto de, num documento, Dom Fernando dizer que Tentugal lhe veio dos pais. E nada mais, como nesta altura não temos registros, todavia, não propriamente de Tentugal, mas eu seria capaz de dizer que, entrecruzando muitos documentos,
que porventura ele seria natural de Montemor, do território de Montemor, porque muitos são aqueles que fazem parte da sua corte e que são naturais de Montemor e que ele convocou, digamos, para a sua entourage. E até muitos deles, sobretudo uma dona importante que também é daquelas que tem uma afetividade com Dom Sesnando, não está no seu testamento, mas em documentos dela faz-nos pensar, ela fala no seu senhor e fala com uma certa afetividade. Por outro lado, tem muitos bens que me parece que são, pelos nomes, são árabes, e até fala de ter vindo de Zurita, que ainda não tenho a certeza onde se localiza, mas eu, neste momento, com algumas dúvidas, obviamente, mas prefiro dizer que é natural da região de Montemor do que propriamente de Tentugal, conquanto não acho que isso seja um erro, porque efetivamente ele diz que os pais eram naturais de Tentugal. Muito obrigada. Quanto aos pontos dos castelos, e é aos arqueólogos que deve colocar essa pergunta, porque o que fiz questão aqui foi de colocar os castelos aos quais nós temos provas documentais do nome de Sesnando associado. Terão de ser os arqueólogos a dar-nos agora informações de panos de castelos, de estruturas de castelos que podem datar da época de Sesnando. Agora, como eu disse, é inegável que Sesnando, em todas as áreas fortificadas que existiam no seu domínio, lhe estavam confiados. Concretamente, poderíamos, neste caso, por exemplo, de São Martinho de Mouros, podíamos dizer, ela já muito a norte. No entanto, não temos nada que desconfiar da carta de foral concedida a São Martinho de Mouros, como já tinha sido dada anteriormente pelo Fernando, em que Dona Teresa diz: e este castelo foi entregue por Fernando e por Dom Afonso para que Sesnando tomasse conta dele. Tomasse conta dele, que mudasse uma pedra dentro do castelo, não sei se mudou ou se não mudou. No espaço, já foi aqui demonstrado, no espaço do domínio muçulmano, estava o castelo de Santa Eulália, estariam outras atalaias, estariam esse tal ponto fortificado, como o Dr. Alarcão expôs, em Penacova, e que caíam, obviamente, sob o domínio de Sesnando, como outros, e nós sabemos dois, o Abade Pedro diz-nos depois que fez uma torre em São Martinho, que fez uma torre em São Julião. Não sei se outros terão construído também atalaias nos espaços que foram povoar. Portanto, esse é um ponto que são os arqueólogos que lhe têm de responder. Quanto aos bispos moçárabes, eu, claro que estou absolutamente consciente desse problema, mais consciente ainda desses outros bispos que se passeiam pela documentação, que não sei porque é que não havemos de admitir que são moçárabes, porque lá pelo nome Pedro, também o abade Pedro diz que veio da terra dos pagãos e se chama Pedro, portanto, eu não sei se o Pedro que é por aí anda, o Julião que por ali anda, aqueles três bispos que têm nome, se são ou não vindo da Andaluzia, vindo desta área. O que eu procurei cautelosamente foi trazer à colação essa ideia, muito discutida nas notas, etc., e dizer que é António Vasconcelos, para dizer que se estamos neste momento a retroativar a presença de Sesnando, e se o temos em outubro, como a última referência aos possíveis bispos moçárabes, que ainda não sei como é que os vamos arrumar, foi em fevereiro. Paterno poderia ter vindo entre fevereiro e outubro, foi só para essa precisão. Os bispos moçárabes, nem eu nem a doutora Leontina ainda arrumámos os bispos moçárabes, quer dizer, não sei se vimos a saber, porque temos-los repartidos pela documentação. Eu não creio que eles tivessem a sé nas mãos,
Não creio. Se aqui foram, não sei, foram chamados para enquadrar religiosamente a população enquanto se esperava pela vinda de Paterno, que esteve pensada desde 1064 e que só se vem a concretizar tão tardiamente, não sei, e todas as... Não, o Pedro, o Bispo Negro, do Bispo Negro do Afonso Henriques. Já o Dr. António José Saraiva, e isso é capaz de ter visto bem, quer dizer, a lenda do Bispo Negro não será relacionada com o Dom Afonso Henriques, mas poderá estar relacionada com o Dom Serrano. Por acaso é uma observação muito bem, mas enfim, não há tempo para discutir. Não, é muito... Esse é um problema que bem complicado. Havia uma última pergunta ali para responder, o General Barataria. Ai, o caso dos... É um bocado como se ele é de Tentugal. Nós só temos, de facto, a designação uma vez de Segenando Davides. Davides leva-nos a pensar que se ele é Davides, o pai é David. E que, portanto, poderia ser de origem judaica. Agora, obviamente, pergunta-me se nasceu judeu e se transformou em cristão moçárabe. Aí esse ponto acho que também quase ninguém lhe vai responder, digo eu. Agora, uma coisa é certa, Segenando vai viver um tempo na taifa de Sevilha e, portanto, islamiza-se pelo menos quanto à sua cultura, quanto à sua maneira de viver, sem a mínima dúvida. A seguir passa-se para Fernando Magno, e se passa para Fernando Magno, então cristianiza-se, digamos, e se é que não fosse a seguir, tem de defender os interesses cristãos, se porventura as suas convicções religiosas fossem outras. Eu aí já não sei se um historiador consegue entrar no íntimo do homem, e toda a sua atuação aqui e em toda esta espacialidade é de facto de restaurar este cristianismo moçarabizado. Falo aqui como intentou até em Tentugal, como nós sabemos e já foi anteriormente salientado. Se as suas convicções eram outras, não poderei avançar. Irei tocar sobre o assunto do reino cardeal. Ótimo. Pois, eu até ia passar-lhe um pouco essa palavra, porque só para dizer que ao mesmo tempo que ele, e creio que com o mesmo Taifa de Sevilha, há um importantíssimo judeu, um tal Ismael, que tem um papel igual ao dele e também se passa, por isso esse cripto-judeu acontece não com ele, mas também com esse Ismael, que agora, não sabendo o nome, estava a dizer que, ou iria dizer que, com certeza, a doutora Adélia Dares nos pode ajudar nesse aspecto. Muito obrigada. Muito bem, então esgotámos os 60 minutos que estavam previstos para este painel. Agradeço mais uma vez, muito reconhecidamente, às nossas convidadas de hoje, desta sessão da manhã, que com a qualidade das suas intervenções vieram certamente emprestaram um brilho muito especial a este Congresso Internacional. Agradeço a companhia e a atenção de todos e desejo a continuação de muito bom trabalho.